No vídeo de hoje, a atuação de gala do Clube Atlético Mineiro, finalista da Sula. Quem diria, num ano tão acidentado, o Atlético podendo chegar a um título internacional? Pois é, acontece, futebol tem dessas. E vamos falar do Flamengo, os desafios hoje em Avejaneda contra o Racing. Vai ser dureza, rapaziada. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa quarta-feira para todo mundo. Te vejo hoje na GE TV. Transmissão de Racing e Flamengo com 2 horas de pré-jogo. 7h30 da noite começa. Ao vivo, de graça, com imagens. Bola rolando às 9h30. Você vai ver a definição do primeiro finalista da Libertadores. O Flamengo joga por um empate. Eu narro, Bruno Formiga e Rafinha comentam. Sofia Araújo e Mariana Spinelli estarão direto do El Cilindro em Avejaneda. E a Jordana Araújo do Rio de Janeiro, pegando ali o torcedor do Flamengo que vai se concentrar para acompanhar o jogo. Então, esse é o nosso time hoje na GETV, te vejo a partir das 7h30. E, rapidamente, já que eu citei o Rio de Janeiro aqui, eu não queria perder essa oportunidade de mandar minha solidariedade a todos os cidadãos que moram no Rio de Janeiro. É uma cidade que me deu muitas oportunidades, é a cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, onde a minha família vive, né, onde eu conheci os meus melhores amigos, meus amores, tudo veio no Rio. E hoje eu digo com profunda dor no coração, morando já há quase 7 anos em São Paulo, que eu não tenho o menor desejo de retornar. Infelizmente é um sentimento que outros cariocas compartilham. Nem sempre dizem isso publicamente, mas eu não tenho nenhum problema com isso, estou zero preocupado se vão ficar putos, se vão cancelar, eu estou zero preocupado, vocês sabem disso. Porque eu não vejo hoje o Rio como uma cidade segura no Brasil. Acho que nenhuma metrópole é. São Paulo também não é uma cidade segura, você fala, nossa, que paraíso, claro que não é. Mas nenhuma cidade do Brasil vive, nenhuma grande metrópole no Brasil vive a disputa territorial que o Rio de Janeiro vive. É uma cidade que se perdeu completamente, perdeu o seu rumo, perdeu os seus referenciais. É uma cidade onde é o cada um por si, né? E aí isso se vê em diferentes segmentos. Isso vai do trânsito ao atendimento que você recebe, enfim, claro que com exceções, não são todos ainda bem, ainda tem gente muito legal no Rio, mas tudo no Rio é muito difícil, eu pelo menos enxergo dessa forma, e ver as cenas que vi ontem, ver os trabalhadores passando pelo que passaram ontem, né? Vendo o cidadão sem rumo, com balas passando por cima das cabeças, eu não aguento mais ver isso. E já que eu tenho esse privilégio, essa oportunidade de deixar minha família, pelo menos minha mulher e minha filha, né? Porque eu tenho demais familiares que ainda estão no Rio, não consegui trazer todo mundo para São Paulo, não tem como. As pessoas têm suas vidas no Rio. Mas eu consigo pelo menos proteger esse núcleo mais próximo, né? Que é a Paola, que é a Caroline, né? O Gustavo, quando a gente consegue trazê-lo para cá, mas ele vive no Rio também, e a gente fica ali o tempo todo atento, preocupado. Eu acho que foi a melhor decisão que eu pude tomar para minha família. Infelizmente, falar isso da cidade onde você nasceu, né? Do teu chão, o Rio de Janeiro é o meu chão, minha raiz, tá lá, mas não tem como, infelizmente não tem como. Então, minha força aí ao cidadão do Rio de Janeiro. Eu tô cansado, imagina, eu não moro no Rio há 7 anos, e eu tô cansado. Toda vez que eu vejo noticiário sobre o Rio, que eu vejo situações como essa, eu não aguento mais, eu tô estafado desse assunto. Imagina o cidadão que está vivendo isso. Imagina o cidadão que mora na área de risco. Imagina o cidadão que vê a bala traçante passando. Imagina o cidadão que anda 40, 50, 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para chegar em casa porque tiveram que recolher os ônibus, porque não tem ônibus para voltar para casa. Você não sabe como você vai fazer para voltar para casa. Você acordou 5 horas da manhã para ir trabalhar e não tem condução para voltar. Imagina essa pessoa como não se sente nesse momento. Eu aqui, da minha distância de 450 quilômetros, do conforto do meu apartamento, tô de saco cheio. Imagina quem vive isso. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui falando do jogo do Atlético, tentar não perder minimamente aqui um embalo pro vídeo, né? Não jogar o clima tão para baixo, mas é muito difícil. Eu não consigo ficar totalmente alheio ao que está acontecendo. Sabe, futebol é muito importante, é mega importante, mas não é a coisa mais importante do mundo, né? Vamos combinar. Mas
o nosso feijão com arroz aqui de cada dia. Pão nosso de cada dia. Então ontem o Sampaoli ontem não tinha o Scarpa suspenso e o Gabriel Menino ficou no banco de reservas. E aí você tinha o Fausto Vera como titular, dava uma reforçada no meio, e a volta do Dudu ao ataque do Atlético. E o que a gente viu foi muita movimentação, uma saída de bola que começava com os zagueiros. O Fausto Vera vinha para ajudar nessa saída, o Alan Franco vinha para ajudar nessa saída. Dudu e Rony bem abertos e muitas vezes até trocando de posição. Ora eles apareciam na ponta, ora eles invertiam com o Bernard, com o Igor Gomes, né? Arana também aparecendo por dentro. Então foi um Atlético em que você não conseguia muito prever as movimentações, porque o time foi intenso e extremamente móvel desde o início do jogo. E já era para estar ganhando com 5 minutos de jogo. Cabeçada do Júnior Alonso que o Vilar, o goleiro do Independiente Del Valle, evitou. Já era para estar 1-0 muito cedo. Então você pega o primeiro tempo, eu fui até dar uma olhada nos números do SofaScore, só jogou o Atlético no primeiro tempo. 2 grandes chances e foram convertidas, as 2 únicas do primeiro tempo foram do Atlético. 55% de posse de bola do primeiro tempo. Primeiro tempo de um amplo domínio. Aquela coisa de vamos resolver esse troço no primeiro tempo, já vamos encaminhar isso aqui logo. O Atlético entrou com essa postura, com esse comportamento ontem dentro da Arena MRV, com uma marcação muito agressiva. Me chamou muito a atenção, além dessa mobilidade, dessa dinâmica, o tempo curto que o Atlético recuperava a bola. Perdia, pressionava, em poucos segundos já ia lá e recuperava a bola. E o Del Valle, assim, completamente tonto. E aí, numa dessas roubadas, nessas pressões, o Dudu começa ali a retomada. E aí, bola pro Arana na pequena área, gol do Atlético. Fazia muita justiça ao placar, mas ainda era curto diante do que o Atlético fazia. O Atlético era superior do primeiro até o minuto do gol. E aí sai o segundo gol do Atlético, outra vez, Dudu, partidaça do Dudu. Quem rouba a bola, quem faz a interceptação da bola no meio campo é o Dudu, faz o passe, o Bernard chega, ajeita o corpo, faz o 2-0. 2-0 no intervalo, lindo, classificação encaminhada, 3-1 no agregado, o Del Valle precisava de 2 gols, né, para continuar vivo, excelente, primeiro tempo de manual. E aí o segundo tempo ele estava ali tranquilo, sem grandes sustos, até a falha do Everson. Até o chute do Arroio, que o Everson espalma, e o Spinelli, que ironia, hein, Mariano Spinelli? O Spinelli, esse não é atleticano, a Mariano Spinelli é, o Spinelli faz o gol. E aí eles precisavam de mais um para levar para os pênaltis. Então, é óbvio que ficou durante algum tempo um ambiente de tensão no estádio, normal, super normal, né? Era o momento em que, caramba, tamo bem no jogo, futebol tem dessas, né? Tamo bem, o jogo tá na mão, tava praticamente resolvido, mas um lance pode mudar tudo, e aí o que vai acontecer? E aí o destino foi muito caprichoso com o atleticano, porque justamente quem entra, e tinha entrado no segundo tempo, e faz o gol do desafogo no lançamento do Júnior Alonso, é o Hulk. Justamente o Hulk ganha da marcação, toca na saída do goleiro e encerra esse jejum incômodo de 15 jogos sem marcar. O Hulk, muito emocionado, falou depois do jogo, né, de como esse jejum foi pesado para ele nunca viveu algo parecido na carreira. E vocês vão lembrar que semanas atrás, ou dias atrás, eu fiz um vídeo justamente falando, semana passada, eu estava no Rio até, para cobrir o primeiro jogo, Flamengo e Racing. Eu fiz um vídeo falando sobre essa possibilidade de uma não continuidade do Hulk, né, de um descarte do Hulk por uma temporada ruim, uma temporada abaixo, né? Eu acho que não dá nem para qualificar como ruim a temporada do Hulk. Eu acho que ela é abaixo das anteriores. Por questões do próprio Hulk e por questões coletivas e administrativas também. Tudo isso foi pontuado no vídeo da semana passada, eu não preciso retornar. Então, eu fico muito feliz de ver o Hulk marcar, por tudo que ele representa. O Hulk a gente tem às vezes a dificuldade de olhar a coisa de um ponto de vista histórico enquanto ela ainda está se desenrolando, porque a trajetória do Hulk ela ainda está acontecendo no Atlético, então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, mas o Hulk já é um dos maiores ídolos da história do Atlético, isso não tem dúvida.
Tem assim, a menor discussão. Então, estava difícil, estava um ano difícil, estava desacreditado, estava sem confiança, mas 2025 foi o primeiro ano real de oscilação do Hulk desde que ele chegou aqui. Desde que ele pisou no Brasil e vestiu a camisa do Atlético Mineiro. Então, eu acho que não é correto pensar em descartar o Hulk como se fosse um produto de categoria inferior. Então, muito legal ver o Hulk, muito legal ver a partida do Dudu, que jogou o Dudu, meu amigo, jogou jogo grande. Jogador grande, jogador caro, jogador que tem que resolver, jogador com experiência, com bagagem, jogou jogo grande. Bernard, muito bem, eu tenho gostado, no geral, apesar de alguns altos e baixos, no geral eu tenho gostado dessa passagem do Bernard no Atlético, em alguns jogos aí ruins do Atlético, ele foi um dos únicos a se salvar. Então o Atlético está na final da Sul-Americana. Então, dia 22 de novembro, a final vai ser em Assunção. Essa final, vocês sabem que eu acompanho muito o que acontece na Bolívia, essa final seria em Santa Cruz de la Sierra. Aí o Tauíte, o estádio lá, começou a passar por uma reforma, justamente para receber a final, enfim, porque estava precisando da reforma. Só que a obra atrasou enormemente, uma barbaridade. E meses antes já se falava, essa final subiu do telhado, esse estádio não vai ficar pronto até novembro. E aí quando a Conmebol viu que não ia ficar mesmo, virou para os bolivianos e falou, porra, desculpa. Então a final vai ser em Assunção, 22 de novembro, Assunção no Paraguai, a grande final contra Lanús ou Universidade de Chile. Primeiro jogo foi 2-2, eles vão decidir a vaga hoje. Então é o Atlético buscando o seu primeiro título de Sul-Americana, né? Como Copa Sul-Americana seria, com esse nome, seria a primeira conquista e uma vaga de Libertadores da América. Então veja como é o futebol, né? O Atlético pode voltar a Libertadores no ano que vem, algo que ele não ficou perto de alcançar dentro do Campeonato Brasileiro, porque pelo segundo ano seguido o Atlético fica completamente distante das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Então ele pode conseguir essa vaga na Libertadores meio que inesperada pelo que foi o ano, do jeito que terminou 2025. Acho que o atleticano não tinha muita esperança disso acontecer, não. Está a um jogo disso, de voltar à Libertadores da América no ano que vem. Está a um jogo de superar a meta estipulada de orçamento para a Sul-Americana. O Atlético, quando fez o orçamento do ano, o que nós vamos ganhar no ano? Olhou para a Sul-Americana, botou projeção, semifinal, bateu semifinal. Já garantiu, se for vice-campeão, 11 milhões de reais. Se for o campeão, 36 milhões de reais. Belo de um dinheiro. E que provavelmente também não estava muito ali na conta. Então, às vezes você faz algumas coisas na vida sem muito acerto e elas acabam encaixando e você consegue um resultado que você nem esperava. Eu acho que é um pouco do Atlético esse ano. Foi um ano difícil. Foi um ano em que ficaram expostas muitas promessas não cumpridas pela SAF do Atlético, em que o torcedor do Atlético se frustrou e se decepcionou bastante. Foi um ano de um trabalho do Cuca que já não dava sinais, pelo menos uns 2 meses antes, acho que até mais, tá? De que poderia evoluir, mudar o panorama, e a diretoria do Atlético foi extremamente lenta, mas finalmente fez a troca. Foi um ano de toda aquela confusão de jogadores que iam embora do clube, iam entrar na justiça, não iam entrar, foi, se despediu, voltou. Um ano muito duro. Um ano de notícias envolvendo a SAF do Galo no âmbito policial. Muito difícil esse ano. Mas o mata-mata te proporciona isso. Você pode, né? Já tivemos time ganhando competição de mata-mata no Brasil e caindo no mesmo ano. Então é importante que o atleticano comemore muito essa vaga na final, sem dúvida, né? Time de futebol é feito para ganhar título, é feito para brigar por título, e é isso que o Atlético vai fazer. Perfeito, tá tudo dentro do correto. Porém, cuidado com algumas pegadinhas. A SAF do Atlético não vai passar a ser um modelo de gestão, porque o time pode ser campeão da Sul-Americana se o time levantar o título em novembro. A situação no Campeonato Brasileiro ela não é confortável, são 5 pontos de distância para a zona de rebaixamento. Verdade que o Atlético tem um jogo a menos que o Vitória, mas não é uma situação confortável. É uma situação pior do que no ano anterior, e no ano anterior o Atlético só escapou na última rodada.
E, óbvio, não vai desmerecer em nada o que o Atlético fez. Mas a gente sabe do nível da Sul-Americana, né? De alguns adversários que o Atlético superou para chegar à decisão. Eu só, não é querer ser o chato do dia da classificação, tem que comemorar muito mesmo. Tem, você tá numa final, irmão, estufa o peito e fala, eu vou jogar a final. O Cruzeiro chegou no passado na final da Sul-Americana e festejou pra caramba. Num outro momento de instituição, de reconstrução e tudo mais, mas pô, o Cruzeiro se mobilizou pra caramba pra final. É que ele foi atropelado pelo Racing na final, ele não viu a cor da bola. De 90 minutos ele jogou 5. Os outros 85 foram dominados pelo Racing. Eu sei porque narrei o jogo e lembro muito bem, tá muito vivo na minha cabeça. Narrei lá no YouTube da TNT Esportes. Então, tem que comemorar, mas não cair em algumas pegadinhas. Não pode maquiar um momento que ainda é difícil, de coisas que o Atlético ainda tem para resolver, de roupas sujas que o Atlético ainda tem que lavar, e não jogar para debaixo do tapete com o título de Sul-Americana. Isso é muito importante ser dito. Separemos as coisas. Não vai adiantar nada para alguns, para uma meia dúzia, o que eu acabei de falar, né? Vai adiantar nada. Vão dizer que eu estou desmerecendo, que, porra, nunca tá bom, nunca tá satisfeito. Vai adiantar nada. Mas o que eu posso fazer, né? Que eu posso fazer. Vou tentar usar termos menos grosseiros hoje. Tô num dia bom, não. Vamos falar do Flamengo aqui. Racing e Flamengo hoje, 7h30 da noite, na GETV. Flamengo tem o desfalque do Pedro. Acho que a gente tem que começar a análise por aí, né? Não tem no elenco alguém para fazer o papel do Pedro. Simplesmente não tem. Não tem. O Bruno Henrique não tem vindo bem. Jogando por ali ou jogando em qualquer lugar, né? O Bruno Henrique tá quebrando a bola nesse momento, tanto que ele não tá cotado para começar o jogo e eu não começaria mesmo com ele. O Plata é outra característica e outro nível técnico. O Carrascal é correria. Acho que vai para um ataque móvel com Plata, com Carrascal, é o que tem. Você perde o cara que te dá a referência, o preparo da jogada, o refino da finalização, a assistência muitas vezes, é artilheiro, é garçom, como foi contra o Palmeiras, por exemplo. Então, é uma reposição que hoje não existe. Ah, é o Juninho? Não é o Juninho, né, gente? Desculpa, o Juninho não é nem a segunda nem a terceira opção. O Juninho é a quarta opção. Em tese é o cara da função. O Flamengo pagou uma grana para trazer. Mas não é, né? Vimos na temporada, ao longo da temporada, que não é. Tem a volta do Pulgar, que é muito importante, nessa pegada no meio-campo. O Pulgar não jogou no fim de semana contra o Fortaleza, estava suspenso. Ele e o Carrascal. E a volta do Léo Ortiz. Quando o Léo Ortiz sai machucado no Maracanã contra o Palmeiras, eu estava lá, eu imaginei, parece algo muito sério, talvez o Léo Ortiz não volte. E ele está voltando 1,5 depois. O problema no tornozelo direito não foi tão sério assim. É uma grande notícia para o Flamengo, por mais que o Danilo tenha ido muito bem nesses jogos recentes. Então, o meu grande ponto de preocupação é o desempenho desse ataque do Flamengo sem o Pedro. Agora, o Flamengo abre o placar e ganha o jogo, vivendo o seu melhor momento na partida, que foi dos 30 do segundo tempo em diante no Maracanã, sem o Pedro. Já sem o Pedro. Aí o Lino veio pro jogo, o Carrascal continuou jogando muito, o Plata veio pro jogo e o Flamengo termina o jogo muito bem, mesmo sem o Pedro, com dinâmica, com velocidade, com movimentação. Então, esses jogadores vão ter que levar o jogo muito para essa direção, para compensar essa ausência da referência, essa ausência de um cara como o Pedro lá na frente. Mas acho que o Flamengo tem totais condições de ficar com a vaga, desde que o Flamengo não repita o que ele fez em La Plata. Em La Plata, ele, em vários momentos, resolveu assistir o Estudiantes jogar. Talvez confiando na fragilidade do Estudiantes. Talvez isso explique a estratégia, porque o Racing é bem mais time. Bem mais time. É outro nível de competitividade. É outro nível de qualidade técnica também. Uma grande notícia para o Flamengo é não ter o Sousa, que o Sousa marcou e roubou de bola do primeiro jogo. Grande notícia para o Flamengo. Teve uma fratura no rosto lá e tá fora. Tomou uma cotovelada do Rogo e tá fora, vai ficar um mês fora. É um dos grandes nomes do Racing. É uma dor de cabeça a menos para o Flamengo no jogo de hoje. E a outra dor de cabeça é a pressão de Avejaneda. Mas aí, assim, na boa, né? Nós estamos falando de um time que tem Jorginho, que tem o Saul, que deve ser titular hoje, que tem a Arrascaeta, que tem Alexandro, que tem Léo Ortiz, que tem o Rossi. Esse time, com todo respeito, a não ser que seja algo muito fora da curva, muito surpreendente, esse time não vai peidar em Avejaneda, né? Na verdade, de pressão,
porra, com a experiência que esses caras têm, com a bagagem, com o tamanho que esses caras têm, desculpa, não é a pressão do El Cilindro e a Avedianeda que vai fazer os caras se borrarem em campo. Eu ficarei muito surpreso se isso acontecer. Claro que a pressão dificulta, os caras vão muito mais empolgados, a arbitragem muitas vezes sente, entendo tudo isso. Mas não é o fim do mundo, a pressão da torcida do Racing em Avedianeda, com a experiência que vários jogadores do Flamengo têm acumulada, experiência internacional, experiência de Libertadores, experiência de Copa do Mundo, de Champions League, desculpa, de Eurocopa, não vai ser, né? Convenhamos, eu acho que é um fator, eu não tô tirando da equação, tirando completamente a possibilidade da pressão influir de jeito nenhum, vai influenciar de algum jeito. Mas, pô, o Flamengo tem elenco para suportar isso, para aguentar o tranco, né? E outra, à medida que o tempo for passando e se o Flamengo conseguir fazer o seu jogo, se o Flamengo conseguir agredir, não tomar um gol cedo, aí o ânimo dos caras, eles vão continuar cantando porque é muito do argentino, mas vai virar um ambiente de preocupação, de tensão, eles vão olhar pro relógio, vão ficar mais nervosos e o Flamengo pode aproveitar isso. Quem tá ganhando o jogo é o Flamengo, tá 1-0 pro Flamengo, é importante o Flamengo ter essa consciência de entrar tranquilo, não é entrar dormindo. Não é entrar assistindo, mas é entrar tranquilo, cabeça fria para jogar o seu jogo, porque o Flamengo tem mais time e é candidato à vaga. Claro que é, favorito à vaga. Vamos ver, vai ser um jogão, eu acho que vai ser um jogão com todos os componentes de drama, de emoção que a gente está acostumado. 7h30 da noite a gente começa a transmissão na GE TV. Like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!